Ele, tornando a sair do território de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe a língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, diga Efatá, Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. O 37. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem. Diga, tudo faz bem. Tudo faz bem. Fez ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Senhor Deus e Pai, está aqui a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja. É o que nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode tomar os vossos assentos, meus irmãos. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isso aí. Amém, Jesus. Irmãos, a palavra que o Senhor trouxe para nós nesta noite, palavra um pouco conhecida dos irmãos, mas essa palavra ela é uma palavra que é uma palavra profética, é uma palavra que, se nós cremos no poder da palavra, ela transforma o nosso entendimento, amém? Ela transforma toda a nossa vida através da direção de Deus. Quem crê dessa maneira, diga glória a Deus. Aqui no final ele diz, no 37, tudo que o Senhor faz, Ele faz bem. Amém? Tudo que o Senhor faz, Ele faz bem. Desde quando a gente acorda até a hora que você vai dormir, nós podemos parar para observar os detalhes da nossa vida e reparar que tudo que o Senhor faz, Ele faz bem. Amém? Por mais que nós não compreendemos a situação no qual nós estamos passando, você tem que ter isso bem claro na sua mente, que tudo o Senhor, Ele faz bem. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja Deus. Então nós entendemos, meus irmãos, que até situações difíceis que nós estamos passando, até os momentos que nós estamos vivendo ali, que você pode até estar passando por uma situação que você não está compreendendo, que você pode até se perguntar se Deus está nesse negócio. Eu venho para dizer nesta noite que o Senhor está no controle. Amém? Quem crê dessa maneira, diga glória a Deus. O Senhor, Ele está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo o Senhor faz bem. Glória a Deus. E essa palavra falou muito no meu coração, meus irmãos, porque o Evangelho de Marcos, ele traz para a gente as movimentações de Jesus. Muitas vezes o Evangelho de Marcos, ele é considerado como o Evangelho da ação, né? Ele mostra ali Jesus indo de um lugar para o outro, mostrando Jesus ali como Filho de Deus, a autoridade que Ele tinha em curar enfermos, em expulsar demônios. Louvado seja Deus. E aqui no começo, no versículo 31, quando nós começamos a ler, diz ali a palavra do Senhor que ele estava saindo, né? Ele tornou a sair dos territórios de Sidom e de Tiro e estava indo para o mar da Galileia ali, em direção a Decápolis. E nós sabemos, meus irmãos, que Sidom e Tiro estava fora dos arraial ali de Israel, então não era o povo judeu, né? Nós sabemos que a palavra do Senhor diz que Ele veio para os judeus, veio para aqueles que Ele escolheu, mas aqueles não o aceitaram. E aqui nós sabemos que Ele estava ao redor de Israel, né? Essa cidade ali era onde estava o povo que eles consideram como gentil, né? Que somos nós, né? O povo gentílico. E isso, meus irmãos, eu entendo que o Senhor, Ele quer encontrar a todos que precisa de salvação, não somente aqueles no qual Ele veio, né? Que seriam os judeus, mas sim a todos. Tanto que diz a palavra do Senhor que indo ali, né? Ele já tinha sido expulso da cidade de Gadara, ele estava indo, né?
sentido ali aos arredores de Jerusalém, e apareceu uma mulher, Sírio-Fenícia. Quem lembra dessa passagem? Que ali ela tinha uma filha endemoniada, e ela chegou em Jesus e pediu para ele curar a filha dele, e a filha dela, perdão. E aí Jesus falou: mas por que eu vou curar essa filha, né? Por que eu não vou ajudar os meus e vou ajudar os seus? E ali a mulher disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa. E Jesus, com toda a sabedoria, ele realmente queria curar aquela mulher, e ele estava querendo ver a fé dela. E na hora que ela disse isso, ele falou: olha, a sua filha está curada, vai para sua casa, que ela está livre desse demônio. Então nós sabemos que Jesus ele queria curar a todos, ele queria salvar a todos, né? Porque todos precisam de salvação, todos precisam, meus irmãos, de uma direção, amém? Tanto que ele vai ali depois em Samaria, junto ao poço, naquela mulher samaritana, onde os próprios judeus, eles não se davam bem com os samaritanos, né? Então nós vemos que em todo momento o Senhor, ele queria levar a salvação, levar a palavra do reino, né? Quando ele chegou em Gadara, ali na cidade, uma das 10 cidades de Decápolis, o povo não aceitou muito bem ele, quando ele expulsou aqueles demônios, e os demônios pediu para entrar na manada dos porcos ali, e quando as pessoas viram Jesus fazendo aquela cura, acabaram expulsando Jesus, louvado seja Deus. Então nós conseguimos compreender que Jesus ele estava num lugar estranho, um lugar diferente, um lugar ali onde as pessoas não aceitavam ele, mas mesmo assim ele estava fazendo milagre. E aqui eu começo a pregar, meus irmãos. Às vezes tem situação na sua vida que você não compreende, às vezes tem lugar que Deus te coloca ali com pessoas que você está trabalhando, que você para pensar e você fala: será que Deus está nesse negócio? Mas está dando tudo errado. Esse meu patrão aqui, ele não é cristão. Esse meu colega aqui da minha faculdade, da minha escola, só me humilha. Essas pessoas aqui só me tratam mal. Amém? Mas assim como o Senhor, ele estava em lugares longínquos da onde ele tinha o propósito dele, assim o Senhor também ele está em qualquer situação que você está vivendo. Amém? Quem compreende dessa maneira? Qualquer situação que você está passando, por mais difícil que seja, o ambiente no qual você está inserido, não desanime, não perca a sua fé, porque o Senhor está com você naquele lugar. Louvado seja Deus. E aqui, meus irmãos, eu começo no versículo 32, que diz aqui a palavra do Senhor, que trouxeram-lhe um surdo e mudo. Louvado seja Deus. Trouxeram-lhe o surdo e mudo. Quem que foram as pessoas que trouxeram aquela pessoa enfermo? Foi os próprios amigos daquela pessoa, amém? Louvado seja Deus. E aqui eu já começo a perguntar: com quem você está andando, amém? Quem são as pessoas que estão do seu lado? Elas estão te aproximando de Deus ou estão te afastando do Senhor? Quem são as pessoas que você tem ouvido conselhos? Quem são as pessoas que estão ali junto de você, aonde você está caminhando, aonde você está fazendo o seu trabalho? Quem são as pessoas? Se a gente parar para pensar, meus irmãos, hoje tem mais pessoas para tirar nós do caminho de Deus do que levar para os caminhos do Senhor. Sim ou não, igreja? Tem pessoas ali que não se agrada quando Deus está fazendo algo na sua vida e acaba querendo mexer com a sua fé. Isso até mesmo dentro da nossa casa, amém? Nós sabemos que Jesus aqui no capítulo 5, capítulo 6, ele estava ali na cidade dele e as pessoas perguntaram: mas esse daí não é o Jesus, o carpinteiro, o filho de José? E diz a palavra de Deus que ali ele não pôde fazer muitos milagres, por causa que as pessoas olhavam ele apenas como um homem qualquer, amém? Apenas um homem que não podia fazer nada. Então, como que nós olhamos para Jesus? É o seu particular com ele, amém? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. E aqui seguindo, meus irmãos, eu quero trazer para vocês também algo que o Senhor falou no meu coração, porque assim, Jesus ele fez muitos milagres, mas ele nunca curou uma pessoa que tinha duas doenças ao mesmo tempo. E aqui a palavra de Deus diz, na minha versão, que o homem era gago, né? Ele falava com dificuldade. Algumas traduções diz que ele era mudo.
E nos tempos antigos, lá em Israel, os judeus, eles consideravam as pessoas, quando tinha alguma enfermidade, alguma doença, que elas tinham cometido algum pecado, ou o pai dela tinha cometido algum pecado, por isso que ela estava daquela maneira, amém? Então Jesus, quando trouxeram essa pessoa enferma, ela tinha duas dificuldades. Então queria dizer que essa pessoa, ela tinha feito talvez algo muito ruim, louvado seja Deus. Ela tinha feito algo muito ruim, por isso que ela estava daquela maneira. E Jesus, ele nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais que nós não compreendemos a situação no qual está acontecendo, aquele mal que você está vivendo, ou a da sua família, alguma enfermidade, o Senhor, ele tem poder para fazer mudar aquela situação. E eu me lembro da passagem de Lázaro, lá em João 8, quando ele curou, ou ele trouxe à vida Lázaro, né, que já estava 4 dias enfermo, e ali chegou Maria, uma das irmãs de Lázaro, e falou: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão, ele não teria morrido, mas ele morreu, e agora? Ele falou: olha, não temas, porque isso é para a glória de Deus, amém? O homem já estava morto, e Jesus falou: isso é para que se manifeste a glória de Deus, e para que essas pessoas compreendam o que está acontecendo, amém? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Tem situações na nossa vida que nós não compreendemos o que está acontecendo, mas nada foge do controle do Senhor. Louvado seja Deus. E aqui nós lemos, meus irmãos, que essas pessoas trouxeram-lhe ali o surdo e mudo, né, e gago, e rogaram-lhe com que pusesse a mão, rogaram-lhe com que impusessem as mãos. Veja bem, meus irmãos, naquele momento, quando Jesus ele estava atravessando ali, passando por Sidom e Tiro, quando ele estava passando por essa cidade, ele estava ali e ele não fez muitos milagres. Na verdade, ali ele estava num tempo recluso, né? Ele estava passando por um lugar, indo até o Mar da Galileia. Nós vemos que ele estava ensinando nesse momento, e tinha pessoas perseguindo ele, amém? No meio dessa multidão que estava ali com ele, tinha romanos, tinha ali os fariseus, tinha os sacerdotes, tinha as pessoas que estavam duvidando de Jesus, para ver se ele era mesmo quem ele dizia que era, e tinha também pessoas ali que estavam perseguindo ele, mas tinha alguns poucos ali que acreditavam que ele era filho de Deus, amém, meus irmãos? Tem alguns poucos que andam com a gente que acreditam que Deus pode mudar a sua vida. Tem algumas pessoas que estão no nosso caminho ali, que Deus prepara, que essas pessoas acreditam em você, amém? Louvado seja Deus. E aqui, meus irmãos, eles pediram para que Jesus pusesse as mãos. Veja bem, no livro de Isaías vai dizer que quando o Messias viesse, ele traria liberdade ao cativo, ele traria ali, abriria os caminhos, as pessoas que não via começariam a enxergar, os mudos começariam a falar, amém? Então essas pessoas que trouxeram ali para Jesus e queria que ele colocasse a mão, ele queria que as outras pessoas vissem que o Deus que ele servia, que ele acreditavam, era um Deus real, amém? Quem está compreendendo, meus irmãos? Eles queriam que Jesus fizesse um milagre ali na frente da multidão, louvado seja Deus. E aqui o Senhor já fala no meu coração, porque o Senhor, ele nunca faz da maneira que a gente quer exatamente, amém? Muitas vezes você quer pedir para Deus algo que Ele faça daquele jeito. Senhor, eu quero que o Senhor age dessa maneira com a minha família, eu quero que o Senhor abra essa porta de emprego, que o Senhor faz um milagre desse jeito. Mas o Senhor, Ele muitas vezes, Ele contraria tudo o que a gente pede para Ele. Por quê? Louvado seja Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. A palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso. Quem já leu essa passagem? Os caminhos do Senhor são caminhos diferentes do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso. Porque muitas vezes nós não sabemos nem o que nós queremos. A palavra do Senhor nos diz que nós não sabemos como nós oramos. Por isso que o Espírito Santo ele intercede por nós.
porque o Senhor, Ele sabe muito mais do que nós precisamos, amém? Não que o Senhor não quer nos ajudar, Ele quer, Ele vai nos ajudar, só que Ele vai fazer muito melhor daquilo que você está pedindo, que você está querendo, amém? Quem compreende dessa maneira, diga glória a Deus. O Senhor, Ele quer fazer muito melhor do que aquilo que você está pedindo e você está precisando, amém? Então as pessoas, aqueles poucos que estavam ali com ele, no meio da multidão, né, que tinha pessoas que estavam ali perseguindo, pessoas que estavam ali duvidando dele, mas aqueles poucos ali que acreditavam nele, falou: mestre, nós sabemos que você é o Filho de Deus, cura esse enfermo aqui, coloca a mão nele. Aí o que diz a palavra de Deus aqui no versículo 33? E tirando ele à parte da multidão, olha só, meus irmãos, tem milagre que Jesus vai fazer na sua vida na frente de todo mundo, mas tem coisa que Ele vai trabalhar com você no íntimo, no seu particular, amém? Muitas vezes Jesus, Ele curava todos aqueles que precisavam, algumas vezes Ele curava e fazia os milagres dele na frente das outras pessoas, mas tem coisas que Deus, Ele vai fazer no particular. Quem lembra da filha de Jairo ali? Ele chegou e só deixou ali com ele alguns dos discípulos e se afastou de todo mundo e pediu para todo mundo sair e fechar a porta, e ali ele curou aquela menina, né, que já estava morta, e trouxe a vida. Mas outras vezes, que eu me recordo, Jesus ali, por exemplo, o homem que tinha a mão mirrada, ele trouxe o homem, pediu para ele vir até o centro da sinagoga ali, e fez um milagre de maravilha, que a mão dele ali voltou ao normal, e ele fez um milagre na mão de todo mundo. Mas nesse momento, meus irmãos, Jesus, ele tirou o homem à parte da multidão, amém? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Tem coisas que o Senhor, Ele quer fazer no seu particular, Ele quer fazer no seu íntimo, meus irmãos. E aqui o Senhor, Ele já fala ao meu coração: como que você vai ter um particular com Deus se você não tiver intimidade com Ele, amém? Você precisa ter intimidade com Deus para Ele ter o seu particular e fazer o que Ele quer mudar na sua vida. Porque o Deus, Ele quer fazer um grande milagre, Ele quer transformar a sua vida, mas enquanto você estiver com muita gente ao seu redor, enquanto você estiver mais preocupado com as pessoas que estão te cercando, Deus, Ele não vai fazer esse milagre, amém? E eu vou na Bíblia para te dizer, quem lembra da passagem de Ló e de Abraão ali, né? Quando Deus falou: Abraão, separa aí do seu sobrinho e manda ele para um lado e você vai para o outro. Tanto que Ló falou: olha, você escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Porque Abraão ouviu a palavra de Deus. Amém? Quando Deus falou: sai da tua casa, da tua parentela, sai ali do meio da sua multidão, que eu te mostrarei a terra no qual eu tenho prometido para você. O que Abraão fez? Abraão foi e levou Ló junto com ele. A palavra vai nos dizer que Ló, em hebraico, significa véu. Enquanto Ló estava com ele, né, o véu estava na frente dele, ele não conseguia ver os milagres de Deus. Amém? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Tem pessoas na sua vida, meus irmãos, que enquanto estiver andando com você, o milagre não vai acontecer na sua vida. E você fala: meu irmão, mas por que você está falando isso? Tem pessoas que querem o teu bem. Nós sabemos que Ló, ele não era uma pessoa mal, tanto que Deus prosperou também Ló ali onde ele estava, mas ele estava atrapalhando com que Deus cumprisse os milagres na vida dele. Louvado seja Deus. E naquele momento ali, Deus fez grandes coisas na vida de Abraão, a partir do momento que ele se libertou daquela multidão. E foi aqui o que ele fez com esse homem. Ele tirou o homem do meio da multidão, meus irmãos. E eu não sei se você sabe, mas uma pessoa que ela tem dificuldade em algum dos sentidos, ela se aperfeiçoa em algum outro, amém? Geralmente quem tem dificuldade na visão ali, uma deficiência nos olhos, ele tem um ouvido mais aguçado. Ou se a pessoa ela tem dificuldade de ouvir ali, ela enxerga às vezes muito melhor. E eu vejo aqui que era o que estava acontecendo talvez com esse homem. Jesus poderia ter curado ele naquela multidão, poderia, igreja? Sim ou não? Poderia ter curado na frente de todo mundo e ter feito como os discípulos queriam também, ter colocado a mão, ter feito daquele jeito, amém?
Mas o que Jesus fez? Tirou ele do meio da multidão. É como se chegasse nele assim, tirasse ele e colocasse ele na frente dele, falando: olha eu aqui, amém? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Ele pegou e pôs o foco daquela pessoa que estava ali na frente dele, e falou: olha, eu estou aqui, amém? Eu estou aqui, é eu que vou te curar, não é ninguém, sou eu. Porque nós sabemos que esse homem ele não era louco. Alguma coisa estava acontecendo. Se você parar para imaginar como que é a vida de uma pessoa surda, ela não sabe o que está acontecendo ao redor. E essa pessoa ela não era uma pessoa maluca, ela sabia que tinha algum movimento ali, amém? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Tinha algum movimento acontecendo ali, mas Jesus chamou ele, puxou ele e falou: olha para mim, amém? Quem está compreendendo? Jesus está falando para alguém nesta noite: olha para mim. O foco é Jesus, amém? Para onde você tem olhado? Para onde você tem olhado? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós sabemos que Jesus ele pode curar a nossa doença, ele pode fazer grandes milagres, mas nós perdemos o foco, amém? Não estou falando que você não é crente por causa disso, eu estou perguntando aonde está o seu foco, amém? E Deus fala para alguém nesta noite: o foco é Jesus, volte o olho para Ele, amém? Porque antes dele fazer aquilo que você precisa, Ele vai fazer o que você merece, o que você necessita, amém? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Eu lembro quando ali os amigos daquele paralítico, por exemplo, desceram ele daquele telhado e pediram para Jesus curar aquele homem. A primeira coisa que Jesus fez, meus irmãos, não foi curar o paralítico ali, aquela paralisia que ele tinha. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Foi perdoar o pecado daquele homem. Ele falou: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Depois que ele fez isso, ele falou: agora levanta, pega a sua cama e anda. Dessa maneira ele fez com esse homem. Ele primeiro tinha que trazer o foco do homem que estava no meio da multidão, ali, sem saber o que estava acontecendo, para depois fazer o milagre dele. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. E tirando ele à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe a língua. Aleluia, Jesus. Irmãos, tem coisas que nós não vemos, tem coisas que nós não compreendemos, amém? Tem coisas que nós achamos que Deus vai fazer daquele jeito e Ele vai fazer muito maior. Porque não é a mão de Deus, não é do jeito que você quer, mas é só um dedo de Deus, amém? Vocês viram aqui? Para contrariar o que pediram para Deus, em vez dele pôr a mão, ele colocou um dedo. Olha só, o dedo de Deus, meus irmãos, amém? Os caminhos de Deus, eles não são os nossos caminhos. Não é porque você quer que Deus vai fazer desse jeito que Ele não vai fazer, ou que Ele vai fazer desse jeito de colocar a mão. Ele colocou um dedo, amém? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. E por que eu digo um dedo? Depois que ele pegou o dedo e pôs no ouvido, ele abriu a audição do surdo. E depois ele pegou a saliva. Nós não sabemos, pastor, se ele ali quando ele cuspiu, ele colocou a mão com o guspe na própria boca do mudo. Nós não sabemos, amém? O que nós sabemos é que ele pegou a própria saliva dele e pôs na boca do homem. Olha só, meus irmãos, a própria palavra de Deus entrou na boca de um homem, amém? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. E aqui eu lembro lá em Jeremias 1:9, quando Deus falou: eis que coloco em tua boca as minhas palavras, amém? Porque essas são as duas áreas que o inimigo mais ataca na nossa vida. É o nosso ouvido e a nossa boca, amém? É as duas áreas que o inimigo ele vai querer te destruir, é a sua audição e a sua fala. Porque se você parar de ouvir a voz de Deus, amém? Se você parar de ouvir a direção de Deus, como que você vai falar as palavras de Deus? E se você não falar, se você não profetizar, como que vai acontecer o seu milagre? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Aleluia! Nós sabemos que a maior batalha que nós enfrentamos é na nossa mente. Louvado seja Deus. Os olhos pode ser a candeia da alma, né? Igual diz a palavra do Senhor. Mas aquilo que nós ouvimos também entra na nossa mente. E tudo que entra na sua mente desce para o seu coração. Louvado seja Deus. E quando descer para o seu coração, aquilo vai gerar um sentimento.
que quando você tiver esse sentimento, você vai ter uma ação. Sim ou não, igreja? Por isso que Paulo, ele vai nos dizer que nós devemos controlar os nossos pensamentos, pensar em coisas boas, coisas que tenham louvor, coisas que é de boa fama, coisas que são agradáveis. Sim ou não, igreja? O apóstolo Paulo, ele vai dizer dessa maneira, porque se você pensa as coisas ruins, se você pensa maldade, se você gera aquele pensamento, às vezes não é nada, às vezes você imagina na sua cabeça uma situação e fica alimentando aquela situação até que aquela situação desce para o seu coração, amém? E quando desceu para o seu coração esse sentimento, você começa a tomar atitudes, você começa a agir de certa forma, que ali, meus irmãos, é um processo, é algo que vai te levar para a destruição, amém? Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, orai sem cessar, orai sem cessar. O que é isso, meus irmãos? O inimigo, em todo momento, ele está se aperfeiçoando. Dia após dia, o inimigo, ele tem se aperfeiçoado, seja na tecnologia, seja aí no meio de informação, de comunicação. Você não precisa ser um expert em tudo que está acontecendo hoje na internet, nos meios, mas você não pode ser cego, você não pode se fingir de cego achando que você não sabe o que está acontecendo, meus irmãos, porque hoje as coisas estão mudando, sim ou não, meus irmãos? As coisas estão mudando, estão evoluindo, a velocidade com que as coisas estão andando dia após dia é impressionante. Nós estamos vivendo uma época onde nunca na história foi vivida antes, amém? Uma criança hoje de 5 anos, 6 anos, ela tem mais informação, ela recebe mais informação do que pessoas que levaram uma vida inteira em outras épocas. Quem sabia disso? Pessoas que levaram uma vida inteira não recebem a carga de informação que uma criança recebe nos dias de hoje. A ciência vai nos dizer que durante um dia nós temos mais de 50 mil pensamentos, amém? Imagina quantos pensamentos bons e quantos pensamentos ruins passam na nossa cabeça diariamente. Por isso que nós dormimos e à noite ali nós temos, um esquecimento de algumas coisas. Mas o que nós podemos entender, meus irmãos, é que na mente é onde as maiores batalhas são travadas, amém? E se você não tiver com a mente voltada para as coisas de Deus, se você não tiver com o seu coração ali cheio da palavra do Senhor, você vai se deixar levar pelos pensamentos ruins, meus irmãos. Porque é muito fácil você chegar e falar, eu repreendo esse pensamento, esse pensamento não é de Deus, sai daqui, amém? É muito fácil você falar, não, eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar naquilo, mas daqui a pouco surgem de novo pensamentos. E o que são esses pensamentos, se não aquilo que está no seu coração, amém? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que a boca só fala o que o coração está cheio. E se você perder o seu contato com Deus, se você por algum momento, o inimigo ali, ele travar os seus ouvidos e você não conseguir mais ouvir a voz de Deus, meus irmãos, você vai ser presa fácil para o inimigo, amém? Por isso que o Senhor nesta noite trouxe essa palavra para mim e para você, porque Ele está querendo abrir ouvidos de pessoas nessa noite, amém? O Senhor, Ele está querendo trazer uma nova unção na sua vida. O Senhor, Ele está querendo derrubar cadeias, Ele está querendo desfazer obras, Ele está querendo desfazer tudo o que fizeram, para que você não venha a ser uma bênção no qual Ele tem esperado de você, amém? Porque o Senhor, Ele conta e Ele espera da gente muito mais, meus irmãos, do que simplesmente vir para a igreja e simplesmente buscar a face dele. Não, nós devemos também servir ao Senhor. Quem sabia disso? Nós devemos servir ao Senhor, assim como Jesus ali, ele estava andando, ele estava saindo de uma cidade para outra, e só dele andar, meus irmãos, ele estava testemunhando do reino. O seu testemunho é a sua maior pregação, aonde quer que você vá. E por que nós falamos da mente, da batalha que acontece na mente, que entra através dos ouvidos? Deus está falando de pessoas que andam ao nosso redor. Às vezes você está ouvindo coisas de pessoas que não era para estar ouvindo. Às vezes você está em meios de comunicação ali da internet que não era para você estar.
E o inimigo, ele é astuto, ele vai usar de artifícios ali para saber o que você gosta ou o que você não gosta. O inimigo, ele não para nenhum momento, amém? A palavra do Senhor diz que o inimigo está ao nosso derredor, bramando contra um leão. Uma falha que a gente der, ele vai atacar, amém? Nós devemos se santificar cada vez mais. A palavra do Senhor diz: quem está sujo, que se suje mais, mas aquele que está buscando se santificar, que se santifique mais. Sim ou não, igreja? Nós devemos cada vez mais nos santificar, nós devemos a cada vez mais buscar a presença do Senhor. Louvado seja Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que você precisa ouvir a voz de Deus. Lá em João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Se você parar de ouvir a voz de Deus, qual que vai ser a direção que você vai tomar? Para onde que Deus vai te levar? Amém? A palavra do Senhor diz que quem é espiritual compreende as coisas espirituais, inclina para as coisas espirituais, mas aqueles que são carnais só compreendem as coisas carnais, inclina para as coisas carnais. Por isso que é difícil a gente evangelizar uma pessoa ali que já está com a mente cauterizada pelo pecado. Nós devemos falar uma vez, falar outra vez, amém? Mas se essa pessoa não te receber bem, meus irmãos, a palavra de Deus diz ali, quando ele enviou os 12, enviou também os 70, ele disse que se você chegasse numa cidade e aquela pessoa não te recebesse bem, você saía daquela cidade, batia até o pó daquela cidade do seu calçado e apenas falava: ó, o reino de Deus está chegando. Vai ter pessoa que vai te receber bem, mas tem pessoas que não vão te receber, amém? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Mas nós não devemos nunca nos afastar de Deus, nós não devemos nunca deixar de ouvir a voz de Deus, louvado seja Deus. Então, se você está em ambientes ali que você ouve pessoas que estão falando mais de coisas do mundo, mais de coisas que não são espirituais do que as coisas que são de Deus, então nós devemos vigiar, nós devemos prestar mais atenção. Se Deus trouxe uma palavra dessa nesta noite, é para que nós possamos entender onde nós estamos inseridos, qual que é o nosso ambiente, amém? Porque Ele não fez o milagre no meio da multidão, Ele fez no particular, amém? Diversas vezes Deus ele curava de maneira ali individual. Deus ele quer trabalhar com pessoas individualmente. Ele sabe qual que é o seu problema. Você não precisa sair falando para ninguém. Você não precisa ali confiar em pessoas às vezes que nem são cristãos. Hoje, meus irmãos, pessoas vão na internet ali contar os problemas, gravam vídeos, colocam ali discussões, sabe, besteiras, bobagem, ali esperando receber uma palavra, amém? Você espera às vezes receber uma palavra de alguém, mas não para em oração ouvindo uma palavra de Deus. Misericórdia, meus irmãos, aonde nós estamos indo? Se a nossa batalha maior é na mente, você fica esperando de alguém ouvir uma palavra, o inimigo pode usar essa pessoa para te atacar. E quantas pessoas são atacadas e abatidas porque ouviram palavras de maldição? Quantas pessoas que nós conhecemos que já saíram da igreja, pessoas que já não congregam, que outra hora estavam aqui com a gente, por causa que ouviu alguma coisa, ou esperou ouvir algo de alguém ali. Poxa, meu irmão nem me deu a paz do Senhor, eu cumprimentei o irmão, a pessoa nem falou comigo, amém? A pessoa fica esperando ouvir algo, meu irmão. Você tem que esperar ouvir de Deus, não é ouvir do homem. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor, Ele age individual com cada pessoa. Tinha alguns ali que Ele fazia o barro na lama, né? Igual aquele cego de nascença, Ele fez o barro, pôs no olho, pediu para lavar no tanque. O outro Ele só encostou, mas em todas as maneiras Deus Ele cura. Deus Ele faz milagre fora do nosso entendimento. Louvado seja Deus. E quando eu entendo aqui que Ele falou que Ele tirou esse homem do meio da multidão, meus irmãos, é que a multidão ela vai te atrapalhar, sim, ela não está vendo o que está acontecendo, mas quando Deus fizer um milagre, como diz aquele ditado, haverá sinais. Haverá sinais. O que Deus fizer com você no oculto, na multidão, esse milagre vai se repercutir, amém? Quem compreende diz glória a Deus. Deus ele vai trabalhar com você no íntimo, amém? Deus ele vai trabalhar no seu íntimo, mas todos ao seu redor eles vão ver. Não espere que com a tua palavra ali, você vai convencer aquele seu parente de vir para a igreja, buscar a Deus.
Não espere apenas de fazer o evangelismo, entregar um folhetinho ali e aquela pessoa vir, a pessoa combina, fala que vai vir e não vem. Irmão, não fique triste, amém? Como o pastor disse, a salvação é individual, nós temos que buscar a nossa salvação, nós temos que perseverar sim, não deixar de orar por aqueles que precisam, aqueles que estão ali com a mente aprisionada no pecado, mas nós não podemos se abater por causa que uma pessoa ali no meio da multidão, seja na nossa casa, na nossa igreja, aonde quer que a gente anda, porque nós falamos, nós tentamos querer ajudar essa pessoa não ouviu, nós não devemos se entristecer. Amém? Porque não é nós que convencemos, é o Espírito Santo, sim ou não? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E muitas vezes, meus irmãos, isso nós queremos do nosso jeito, nós queremos que a coisa acontece da nossa maneira, e Deus aqui, Ele fez tudo diferente. Ele não fez da maneira que o povo queria ali no meio da multidão, Ele não colocou a mão como Ele queria, mas Ele não deixou de fazer o milagre. Amém? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. O Senhor, Ele não vai deixar de fazer o milagre só porque você quer daquela maneira. Ele não vai deixar, Ele vai fazer e vai fazer muito melhor. Deus tocou na língua dele, depois que tocou no ouvido, Ele tocou na língua. Lá em 2 Timóteo 4:2 diz: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. A palavra de Deus tem que estar na sua boca, meu irmão. A palavra de Deus tem que estar na sua boca, minha irmã. É o próprio Deus, a palavra ela é viva. Diz a palavra de Deus que ela é mais penetrante ali, que ela é como martelo e que esmiuça a pedra. Ela faz a penetração, a divisão entre a alma e o espírito. A alma é poderosa, a palavra é poderosa, ela tem que estar na sua boca. Assim como Ele tocou na boca desse homem aqui, e o homem saiu falando. Irmão, pensa em uma pessoa que nunca ouviu na vida. A pessoa que é gago, ou que ela não é nem muda, né? Ela tem dificuldade de falar, é porque ela não tem uma referência, amém? Se ela não tem referência, se ela não sabe nem como falar, como que ela vai falar bem? A partir desse momento, a pessoa começou a falar e falar e falar, e diz aqui, como nós lemos, tudo que o Senhor faz, Ele faz bem. Agora pensa nesse grande milagre. A pessoa ela não tinha referência, amém? Às vezes você acha que você não é capaz, porque você não tem referência. Você fala assim: como que eu vou fazer isso se eu nem sei como começar? Amém? Às vezes você tem algo no coração para fazer e você fala: Senhor, você colocou isso no meu coração, mas eu não sei se eu vou fazer, porque eu não sei nem como começar. Amém? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Você pode não ter referência, amém? Mas Deus que colocou isso no seu coração, Ele garante a vitória. Amém? O Senhor, se colocou algo no seu coração, Ele garante a vitória. O Senhor, Ele não é homem para que minta, diz a palavra do Senhor, nem filho do homem para que se arrependa. Toda obra que Ele começa, Ele termina. Amém? Se Ele colocou algo, se Ele gerou no seu coração alguma coisa, só caminha, só marche. Amém? O que Deus falou para Moisés ali, no meio daquele monte de gente querendo, agora nós vamos morrer, né? Os egípcios estão vindo, o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer. Aí Moisés falou para Deus: Senhor, e agora? Você vai deixar nós morrer? Ele falou: Moisés, por que você está falando comigo? Pede que esse povo marche, amém? O Senhor, Ele está mandando pessoas marchar, meus irmãos, porque muitas vezes você quer ver o mar abrir para marchar, mas o Senhor, Ele quer que você dê o primeiro passo para o mar abrir. Enquanto você não colocar o pé, o mar não vai abrir. E diz a palavra de Deus ali que quando Moisés encostou o cajado dele na água, o mar se abriu, amém? E diz a palavra do Senhor que o mar não se abriu da frente para trás ali, como nós esperamos, não. O mar se abriu de trás para frente. E diz a palavra de Deus que isso levou uma noite inteira para acontecer. Louvado seja Deus. Eu não sei o que você está passando, como você veio nesta noite aqui. Às vezes o seu milagre ainda não aconteceu, esse algo que você está pedindo ainda não aconteceu, mas creia, meus irmãos, que algo está acontecendo lá no céu, amém? Por mais que nós não vemos, algo está acontecendo. Essa multidão, ela não viu ali o milagre que Deus fez, sim ou não, igreja? Ela não viu como os discípulos ali esperavam, né, fazer na frente de todo mundo, né? Jesus, Ele podia ter feito ali, tinha homens que estava duvidando, pedindo um sinal para ver se Ele era mesmo Deus. Ele podia ter feito na multidão ali na frente de todo mundo, não, mas Ele puxou e tirou a pessoa da multidão.
É dessa maneira que o Senhor faz. Ele não fez na frente de todo mundo, mas todo mundo viu o milagre dele acontecendo. Você pode não estar vendo o seu milagre acontecer, mas ele está sendo formado lá em cima. Aleluia, Jesus. Bate palma e glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. E eu me lembro, meus irmãos, lá da passagem de Ana. Quem não se lembra, recorda da passagem de Ana, que ano após ano ela ia ali buscar de Deus, né, um filho, que ela queria muito ter um filho e ela não conseguia, e ela orava e Deus não entregava o filho, e ela muito sendo humilhada, mas algo estava acontecendo lá em cima e ela não estava vendo. Aleluia! Quando a vontade dela se juntou com a vontade de Deus, o milagre foi formado e chegou na mão dela. Quando ela falou: Senhor, se o Senhor me der o filho, eu entrego ele para você. Amém? E o que nós estamos fazendo, meus irmãos? Será que o que nós estamos pedindo está sendo a mesma vontade de Deus? Preste atenção nos seus pedidos. O Senhor, Ele diz: pede e te darei as nações. Amém? Pedir e dar-se-vos-á. O que você ligar na terra também está ligado no céu. Mas quantas vezes a gente ora e pergunta para Deus se a nossa vontade é a mesma vontade de Deus? Amém? Porque é o mesmo Deus que fala: pede e te darei, Ele também fala: pediu e não recebeu porque pediu mal. Sim ou não, igreja? Pediu e não recebeu porque pediu mal. E quantas pessoas, por imaturidade, e eu já estou finalizando aqui, por imaturidade, meus irmãos, pediu e não recebeu e acabou saindo da igreja, acabou se desviando. E eu digo para você, sair da igreja não é de um dia para o outro. Sair da igreja é um processo, amém? Largar Deus é um processo. Primeiro vai entrar no seu coração, primeiro entra na sua mente, ali vai gerar a batalha, essa batalha vai descer para o seu coração, ali você vai esfriando pouco a pouco, até que você já não vai mais querer ouvir uma palavra de Deus, já não quer mais ouvir um louvor. Quando as pessoas vêm falar de Deus, você se afasta. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Cantares que devemos tomar cuidado com as raposas e com as rapozinhas. As raposas seriam aqueles pecados grandes, né, que elas vinham e ali os caçadores conseguiam destruir ela, porque elas vinham na vide, né, elas eram fáceis de ser abatidas. Mas as rapozinhas, elas pegavam na raiz dos vinhedos ali e destruíam a árvore com mordidinhas. Então nós devemos vigiar os nossos pensamentos, o que está entrando no nosso ouvido, porque às vezes coisas pequenas, que a gente acha que não tem importância, aquilo está nos ferindo espiritualmente. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. A palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vai nos dizer lá em Romanos 11. Se você passa a semana inteira e você não ouve a palavra de Deus, vem no domingo e só escuta agora um versículo, passa a semana inteira sem abrir a Bíblia, meu irmão, como que está a sua vida espiritual? Amém? Você passa a semana inteira se alimentando ali de rede social, andando com pessoas ali que não são espirituais, como que vai estar a sua vida espiritual? Como que estão os seus pensamentos? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. A palavra do Senhor tem que estar no seu coração, entrar na sua mente. Louvado seja Deus. E para finalizar aqui, meus irmãos, ele disse, ele olhou para o céu e suspirou. Marcos, ele sempre conta esses detalhes. Ele olhou para o céu e suspirou, respirou fundo. O que significa o suspirar? É como se você tivesse pegado uma respiração funda e esvaziasse o peito. A meditação, ela vem para fazer esse trabalho. Quando você está ansioso, você respira fundo diversas vezes. E o respirar fundo, quando você enche o seu pulmão ali e esvazia, é como você tivesse dado um reset. Quem conhece essa palavra? Reset. É você estar zerando ali, amém? E Deus, ele zerou a vida desse homem a ponto que ele fez um milagre completo e quebrou todas as cadeias e deu uma nova vida, amém? E Deus nessa noite fala para mim e para você também. Ele está zerando vida de pessoas aqui, ele está resetando pessoas que estavam sobrecarregadas, pessoas que já achavam que não tinha mais chance, pessoas que acham que aquilo que está pedindo já não vai mais acontecer porque não está vendo, amém? Abraão, ele viu o que Ló não viu. Ló olhou e viu as campinas mais verdes e foi para aquele lado. E Abraão falou, se você for para a direita eu vou para a esquerda. E Ló olhou, viu as campinas verdes e falou, é ali. Mas Abraão não, Abraão ele olhou
e viu distante ali, amém? Ele viu que não existia, ele viu pelos olhos da fé, e isso foi lhe imputado como justiça. Quantas pessoas, meus irmãos, estão cegas espiritualmente, porque já não conseguem mais ver as maravilhas de Deus? É muito fácil nós falar que nós servimos um Deus do impossível, mas se você não fala, se você não ouve, se você não escuta, se você não enxerga, que Deus é esse que nós servimos, meus irmãos? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Ele tirou aqui a audição desse homem que estava surdo. Os olhos dele eram um olho que ele conseguia enxergar bem, mas ele tinha perdido o foco, amém? Ele tinha perdido o foco. Talvez você tenha perdido o foco, só isso que você tenha acontecido, tenha perdido o foco, mas Deus está devolvendo nesta noite o foco para você, amém? Deus está entregando nesta noite uma nova unção, Deus está abrindo olhos, ouvidos e bocas de pessoa nesta noite, amém? Se você crê, diga glória a Deus. Deus está dizendo efatá, é o efatá de Deus, é o abre-se de Deus para as correntes, é o abre-se de Deus para as portas que estavam fechadas, é o abre-se de Deus para as doenças, para aquilo que era impossível. Deus está falando para pessoas nessa noite: abre-se o mar, abre-se as cadeias, quebra-se as correntes. Aleluia! Deus vai na frente, abrindo os caminhos, tirando os espinhos. Quem cantou esse louvor já? Deus vai na frente, meus irmãos, mas nós temos que ter fé. Louvado seja Deus. Nós temos que crer, porque quando ninguém acredita em você, é aí que você tem que crer. Você nunca pode deixar de duvidar de Deus, você nunca pode deixar de acreditar em Deus, você nunca pode duvidar no que Deus pode estar fazendo na sua vida, só porque você não enxerga. Ah, essa pessoa da minha família não tem mais jeito. Irmão, tem jeito. Ah, essa doença não tem mais jeito. Tem jeito. Ah, mas eu já não tenho mais idade. Tem jeito, amém? É o efatá de Deus. Ele está abrindo portas, Ele abre caminhos, Ele muda histórias. Pessoas surdas enxergam, as pessoas cegas vê, mortos ressuscita, amém? Nós servimos um Deus que Ele para o tempo, que Ele manda fogo do alto, amém? Nós sabemos disso, mas muitas vezes o milagre não acontece na nossa vida. E por quê, meus irmãos? Aonde que estão os seus olhos? Aonde que está a tua palavra? Louvado seja Deus. E aqui eu finalizo. Louvado seja Deus. Tudo Ele faz bem. Tudo o Senhor Ele faz bem na sua vida. Faz muito melhor daquilo que você imagina, amém? Ele quer que você apenas tenha o foco na palavra dEle, tenha a direção, os ouvidos voltados para a vontade e a direção dEle, tenha a boca ali com a palavra de Deus sempre adiante. Lá em Efésios 6 vai nos dizer das armaduras espirituais. Nós sabemos ali que nós temos que ter a couraça, né, o escudo da fé. Nós devemos ter a espada preparada, que é a palavra de Deus. Devemos ter o capacete da salvação, que é onde vai vir os dardos na sua mente. É na mente que o diabo trabalha. Por isso que Deus, primeiramente, Ele abriu os ouvidos. Ele podia ter aberto a boca primeiro, mas Ele primeiro olhou para o céu e abriu os ouvidos, amém? Abre os seus ouvidos, meus irmãos, para as pessoas que estão do seu lado. Abre os seus ouvidos para aquilo que você está ouvindo. Começa a se perguntar se isso que você está ouvindo, se isso que você está passando é espiritual, é de Deus. Aleluia. E um exercício fácil para a gente fazer é se colocar em Jesus na nossa posição. Em meu lugar, Jesus, o que faria nessa situação? Quando você receber um conselho de alguém, quando alguém te pedir para fazer algo, se você sentir uma dúvida no coração, pergunta em seus passos o que Jesus faria. Ele tomaria essa decisão certa? Ele faria desse jeito que você está fazendo? E você vai se surpreender com a resposta, amém? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Louvado seja Deus. É para finalizar, meus irmãos, que Deus Ele quer entregar o efatá.
Receba o efatá na sua vida nesta noite. Amém? É essa palavra que o Senhor traz para mim e para você nesta noite. É o efatá de Deus em todas as áreas da sua vida. É a libertação em todas as áreas da sua vida. Tudo aquilo que estava preso nessa semana vai se abrir. Tudo aquilo que estava parado, Deus vai mexer. Toda doença que estava presa ali, tudo que estava fechado nessa semana, Deus vai mudar. Quem crê dessa maneira, diga glória a Deus. Amém? Quem recebe essa palavra, meus irmãos, nessa noite. Amém? Se coloquem de pé, todos por gentileza. Vamos fazer um instantinho de oração.